Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. E espero, o tema que eu vou trazer hoje não é um tema muito agradável, mas é um tema para a gente refletir bastante com aquilo que a gente faz da nossa vida. Essa palestra é uma continuação da palestra que eu proferi o ano passado. O ano passado eu falei sobre o planejamento reencarnatório. Agora eu vou falar sobre o nascimento e a nossa questão até ser um indivíduo adulto. Desde o ano passado eu vim preparando isso porque algumas coisas aconteceram na minha vida e tudo isso que eu vou comentar com vocês foi importante para algumas mudanças para mim. Essas mudanças começaram a surgir há 5 anos atrás, em 2012. E o que basicamente hoje eu vejo é o que eu vou tentar passar para vocês. Vou usar da doutrina espírita, com certeza, eu vou usar da psicologia e vou usar da sociologia para a gente tentar analisar o que hoje nos acontece. Mas eu preciso fazer uma primeira pergunta para vocês, para a gente ter início ao nosso trabalho. Não achem estranho a pergunta, apesar de a gente estar numa casa espírita. Mas, você acredita em reencarnação? Por quê? Qual é a condição que te leva a crer em reencarnação? Vou tentar colocar 3 tipos de pessoas que acreditam em reencarnação. Pode ser que você não encaixa em nenhum deles. O primeiro é aquele que acredita em reencarnação. E aí você pergunta, por quê? Porque sim, porque eu acredito. O segundo é aquele que você pergunta e ele fala, eu sou espírita. Então, por eu ser espírita, eu acredito. E o terceiro é aquele que acredita em reencarnação, mas ele vai procurar se informar, informações, pesquisas, se realmente isso é um fato. Não é só uma questão de crer, porque reencarnação, eu vou dar a minha opinião, não é uma questão de crença. Ela existe ou ela não existe, independente da sua crença. Talvez para a sua vida, o acreditar ou a não acreditar em reencarnação possa te dar, nortear o caminho que você segue. Mas Deus não vai colocar a reencarnação ou não, só porque você crê ou não crê. Ou ela existe ou ela não existe. Independente de crença. Uma vez eu questionei dentro da faculdade essa questão de se colocar, né? Lógico que já é colocado, mas com professores, essa questão de colocar a reencarnação como um tópico científico. E aí foi debatido o seguinte, eu tive que ouvir. Não, reencarnação é uma questão de crença. Então, se eu acredito em reencarnação, ela existe. Se eu não acredito em reencarnação, ela não existe. Será que Deus faria isso? Se eu acreditar em reencarnação, eu reencarno. Se eu não acreditar, eu não reencarno. É essa a condição? Não. Então, por isso que perguntei se você acredita em reencarnação. Porque vai ser a base de qualquer tipo de mudança, é a crença nessa questão. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, vai ser a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E o de pôr o espírito em condições de realizar a sua parte na obra da criação. Então são 2 objetivos: a busca da perfeição e realizar sua parte. Vou fazer outra pergunta: você acredita nisso que está escrito? Porque se a gente está acreditando, realmente a gente acredita, porque não é uma questão só de achar, é questão de incorporar isso dentro de você.
Porque se você realmente acredita de fato que nós estamos em busca da perfeição, então nós temos que melhorar, nós temos que mudar. Porque se a gente não acreditar, se a gente simplesmente falar, eu acredito, mas fica por isso mesmo, a gente não incorporar, nós não damos sequência em qualquer tipo de melhoria, ou de mudança, ou de transformação. E nem vamos seguir em caminho nenhum, porque é uma questão de crença. Nós simplesmente acreditamos, mas não incorporamos. Então é importante o acreditar. Não só acreditar, como incorporar e colocar isso dentro da nossa vida. Na pergunta 264, o que orienta o espírito nas escolhas das provas que pretende passar? Ele escolhe as que podem lhe servir como expiação, segundo a natureza das suas faltas, e as que o leve a progredir mais depressa. Também é importante a gente acreditar de fato nisso aqui, para que isso possa nortear. Então ele está nos perguntando, quando eu estava falando sobre planejamento reencarnatório, eu comentei, isso eu peguei do livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde ele vai nos dizer que nós participamos do processo de planejamento. São todos? Não, não são todos. Mas eu acredito que boa parte dos que estão aqui passaram por isso aí. Então lá, quando a gente vai escolher as nossas provas ou as nossas expiações, nós estamos cientes das dificuldades nossas, das nossas imperfeições, aquilo que a gente precisa corrigir, e a gente vai elaborar ou planificar, lógico, com auxílio dos espíritos, para que a gente possa chegar aqui e desempenhar aquilo que a gente se propôs a fazer. A gente vem com um propósito. Por isso que eu falei que é importante a gente acreditar. Qual que é a nossa busca? Não é a perfeição? Que estava na pergunta 132? Qual a finalidade da encarnação? Então, se a gente faz planejamento e escolhas, é para a gente aprender. Porque eu parto do princípio de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Para aprender a amar. Se a gente tinha ódio com relação a alguém, a gente precisa aprender a amar, então, as pessoas. Se eu tenho vícios, eu preciso aprender as virtudes. Então a gente planeja no sentido de aprendizado, de melhoria, de aperfeiçoamento. Expiação está relacionado a coisas que nós fizemos no passado. Porque a própria definição de expiação é como se você fosse resgatar alguma coisa que você fez. É uma falta cometida e você vai reparar. O progredir são as provas, ou seja, alguma coisa que você escolha, mas você não deve nada, mas você vai colocar algo para você dar um passinho maior no processo de aprendizado e de progressão. E quando nós fazemos lá o nosso planejamento reencarnatório, qual que é o nosso objetivo? É um crescimento material? Eu vou vir aqui na Terra para comprar, para ter, possuir? Ou o nosso objetivo é um crescimento na nossa capacidade, na nossa essência? Qual que vocês acham que é? Então, se a gente coloca num planejamento espiritual para nós crescer espiritualmente na sua essência, na sua potencialidade, para corrigir os nossos vícios,
as nossas imperfeições, buscando a virtude, como que vocês acham então que a gente vem, a gente reencarna, a gente planejou, a gente reencarnou, a gente desempenhou aquilo que... Agora eu vou perguntar, você acha que nós desempenhamos as nossas funções, aquilo que a gente planejou ou não? Como vocês acham que a gente volta? Com a tarefa cumprida? Aquilo que a gente planejou, a gente cumpriu? Lá no livro Temas da Vida e da Morte, de novo, Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer o seguinte: o retorno é feito quase sempre com altos índices de fracasso, com agravamento das responsabilidades. Se nós planejamos, e o Manuel Filomeno diz também que a gente vai não só participar do planejamento, mas também vai haver treinamentos para que a gente possa, ao encarnar, a gente desempenhar melhor aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa corrigir. E por quê? Se nós planejamos, nós treinamos, nós nos colocamos à disposição para a busca da perfeição, para buscar o nosso lugar na criação, por que o Manuel Filomeno de Miranda foi nos dizer que a gente volta com altos índices de fracasso e com agravamento das responsabilidades? Então, o tema da palestra é: por que nós fracassamos em nossa reencarnação? Estou usando as mesmas palavras que o Manuel Filomeno de Miranda usou. Nós voltamos com altos índices de fracasso. Então, por que nós fracassamos em nossa reencarnação? E aqui, eu vou falar de algumas coisas que vão me nortear. Até agora eu falei da parte do Espiritismo, e agora eu vou entrar em alguns outros conceitos para a gente falar em que assunto que eu vou entrar. Jiddu Krishnamurti, ele era escritor, filósofo, educador indiano. Ele escreveu a seguinte frase: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E eu vou partir desse princípio. Nós vivemos em uma sociedade doente. Baseado em quê? Numa questão muito simples. Hoje nunca se viu tanto entretenimento na história. E nunca se viu tantas pessoas infelizes. Nunca se viu na área médica equipamentos e desenvolvimento tecnológico para detecção, tratamento, mas também nunca se viu tantas pessoas doentes. Hoje se vive de uma forma de conforto melhor que há 50 anos atrás. Hoje se viaja muito mais, que todo mundo fala que o gostoso é viajar. Então, se nós temos tudo isso, por que nós estamos ficando mais doentes? Eu estou falando assim, não só da área fisiológica ou patológica, mas eu também estou falando do transtorno psicológico. Nós temos aumento de depressão, angústia, pânico, infelicidade, tristeza, desânimo, e aí nós vamos... Então eu parto do princípio que realmente nós não temos uma sociedade sadia. Segundo ponto que eu vou levar em consideração: 2 fatores de desenvolvimento do ser humano. Só vou levar em consideração 2. Tem mais, mas eu vou levar em 2. O primeiro, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, vai ser dito, não lembro o nome do espírito, ele vai usar o termo personalidade
congênita. Ou seja, é o nosso caráter, aquilo que são os nossos traços característicos. E congênito. Congênito vem da palavra que vem junto com a criança. Se vem junto com a criança, é porque já existe. Não foi criado no momento do nascimento. Veio junto com a criança. No meio científico, eles não usam o termo personalidade congênita. Eles usam personalidade inata. Então, se vocês procurarem, às vezes em livros de psicologia, não vai ser esse termo congênito, vai ser personalidade inata. A partir desse momento, eu perguntei a questão da reencarnação. Então, até aqui, eu estou falando teórico para pessoas que acreditam em reencarnação. Mas, a partir desse momento, quem não acredita em reencarnação não tem problema. Porque nós vivemos no mesmo mundo. E passamos pelos mesmos problemas. O segundo ponto, então, ou seja, a personalidade é algo que vem com você. E como que a gente adquire essa personalidade? No contexto que o André Luiz nos disse, através de várias vidas no passado. Então nós convivemos dentro de sociedades, nós aprendemos e morremos e carregamos esse aprendizado conosco. Nós reencarnamos, veio o esquecimento, mas ainda no nosso inconsciente estão as nossas raízes. Baseado em que eu falo isso? Simples, vamos só pensar o seguinte: uma família que tem 3 filhos, eles têm personalidades iguais? Então vem de onde? Alguém pode falar que é hereditário, eu não tenho problema nenhum, só falar para mim onde é o gene que está destinado ao comportamento, eu não tenho problema de não acreditar. Mas por enquanto, eu parto desse princípio. A personalidade vem de vidas passadas. Conseguida que jeito? Com a interação social. Nós somos seres sociais. Não estou falando de sociedade. Nós precisamos conviver no meio de outras pessoas para aprender. A interação social, a relação entre os seres humanos é de extrema e fundamental importância para o nosso aprendizado, desenvolvimento, e eu vou participar agora do princípio dos transtornos também. É essa interação que vai nos trazer aprendizado, mas também vai nos trazer sofrimento. De que modo? É o que nós vamos procurar agora analisar. A criança nasceu, estamos na infância. O que ela necessita? Primeiro, que sejam atendidas suas necessidades fisiológicas. Alimentação, dormir, proteção, cuidado, abrigo, saúde. Essas são as necessidades essenciais e básicas que os pais vão oferecer. E esses outros 3? A criança também precisa de afetividade e precisa também ter equilíbrio nas suas emoções. Ela precisa aprender. E os pais fazem isso hoje? Porque eu estou partindo do princípio, eu coloquei pais aqui, eu estou falando de pais, porque eles são os primeiros representantes da nossa sociedade. É o primeiro. Então é o primeiro que vai ter contato com aquela criança. Mas na faculdade,
Eu estou falando faculdade porque eu faço psicologia. Então, na faculdade não se usa mais o termo pais. Agora é chamado de cuidadores. Porque não necessariamente são os pais que cuidam das crianças. Pode ser a babá, pode ser a avó, a tia, qualquer uma pessoa. Por isso que hoje já não se fala, usa mais os termos pais, como primeiro responsável. A criança, ela precisa, é extremamente importante nos seus primeiros anos de vida, estar próximo ao pai, se sentir, ela precisa de afetividade, ela precisa de carinho, ela precisa sentir segurança. Não estou dizendo que os outros não vai dar, mas aquele contato que os pais têm, ela não vai ter de outro. Só que os pais hoje estão cheios de trabalho. O pai trabalha, a mãe trabalha, né? E não necessariamente se consegue atender essas necessidades. Auxiliar o seu autodescobrimento. O que eu quero falar com isso? Os pais precisam auxiliar a criança a se descobrir. A descobrir a sua essência, a sua capacidade, a sua potencialidade. E auxiliar a criança nesse desenvolvimento. Verificar quais são as suas más inclinações e tentar auxiliar na correção dessas más inclinações. Porque lembra que eu estou falando de um princípio que nós vamos em busca de um crescimento espiritual. E é extremamente o pai, porque é lá na infância que ela vai estar mais apta a aceitar, a receber as orientações da educação dos pais. Disciplina e educação moral. Eu não estou, aqui, quando estou falando em educação, não estou falando de escolaridade, não estou falando de instrução. Estou falando de desenvolvimento moral. Disciplina. Lógico que nós precisamos, nós convivemos em sociedade e nós precisamos ter algumas regras para boa convivência. Isso é importante. Aqui eu não estou dizendo que não é importante as regras. Aquela questão do respeito à pessoa, isso é importante. Existem regras sociais para isso. Mas eu estou falando dessas outras aqui. Como que a gente corrige as más tendências de uma criança? Verificando quais são e procurando passar o quê? Quais as virtudes? Amor, fé, compaixão, misericórdia, fraternidade, gentileza, solidariedade, gratidão, tolerância, compreensão. Os pais fazem isso? Então, lá na nossa infância, aquela função que os pais deveriam fazer, eles não fazem. Mas eu não estou aqui criticando os pais, não. Por quê? Porque hoje nós viemos numa sociedade que ela funciona dessa forma. E nós acreditamos que isso seja o normal. E eu estou falando, parto da ideia que nós estamos numa sociedade doente e não normal. Mas esse tipo de situação é normal. É isso que a sociedade espera que realmente a gente faça. É isso que está programado para a gente fazer. E nós somos mais ou menos conduzidos por isso. Então, o que os pais vão primeiramente fazer? Logo que a criança nasce. Passar o quê? As normas sociais, a cultura, os pensamentos da sociedade, o seu modo de vida, o seu objetivo. E quais são isso aí tudo? Quais são as normas sociais? Qual é a cultura? Se você perguntar para a mãe hoje, ou para qualquer adulto, papai qualquer um, o que você desejaria para o teu filho? Ah, eu quero que ele tenha saúde, que
ele estude, que ele passe num vestibular, que ele faça faculdade, uma boa faculdade, que ele comece a trabalhar, ganha dinheiro, casa, tenha filho. Perfeito. E é isso que nós vamos fazer com as crianças. Alguém perguntou se é isso que ele precisa? O que os pais esperam ao passar todas essas regras, todas essas normas, essa cultura para a sociedade? Aliás, para os seus filhos. O que ele espera? Que a sociedade espera que os seus filhos façam aquilo que eles querem. Então, qual que é a função das regras da sociedade, todos os objetivos da faculdade? É que você faça aquilo que a sociedade espera que você faça, que seus filhos façam. Esse é o grande objetivo. Então, desde cedo, a criança é adaptada, moldada, condicionada a fazer aquilo que a sociedade quer que ela faça. A criança, eu não sei se alguém souber, pode me falar, mas eu não sei em que ponto a criança é ensinada a raciocinar. Ela é ensinada a raciocinar dentro, fazer cálculo matemático, estudar para a prova, mas pensar, não. Tem um psicólogo que diz o seguinte, que nós somos avarentos cognitivos, que ele fala assim, o ser humano é um avarento cognitivo. Vamos traduzir isso. Cognição eu vou traduzir como pensamento, reflexão, tá relacionado à memória. Então, nós vamos pensar no sentido de pensar, de refletir. E avarento? Avarento é um mão de vaca, é o cara econômico, é o cara que não quer gastar. Então, é o cara que não quer gastar o quê? Pensamento, não quer pensar. Isso ele está falando do ser humano de modo geral. E quais são, então, os valores da nossa época e da nossa sociedade que nós ensinamos aos nossos filhos? São aqueles valores que eu falei lá da virtude, do amor, fraternidade, compaixão, misericórdia, compreensão, tolerância, amor, fé. Ou são esses daqui? Para ser, é preciso ter. Desde que a criança nasce, ela aprende a consumir. Desde que ela nasce, ela aprende a consumir. Quando os pais chegam em casa cansados, a criança às vezes quer brincar, dá o tablet para ela ou dá o celular, fia, vai lá no quarto. Antigamente, talvez os mais velhos possam lembrar, eu ainda moleque, mas eu lembro. Meus avós moravam no sítio. A maior casa, a maior parte da casa, e a que era mais frequentada era a cozinha. Então, na cozinha se reuniam meus avós, os filhos, as noras, né, os genros, e lá ia todo mundo almoçar, conversar, né. Os quartos era só para dormir, eram pequenos, era ali só para dormir. Hoje, qual é o menor cômodo da casa? A cozinha. E os maiores? Os quartos. Para quê? Cada um fica isolado no seu. Hoje não tem mais contato. Nós ficamos de maneira isolada. Então, assim, por que nós fracassamos? Nós já começamos desde a infância, em vez de a gente exercer aquela função de pai, a gente vai fazer aquilo que a sociedade espera que a gente faça. E como que a criança vai crescer? Querendo ter. Ela vai querer ter. Ela já vai entender de marca, né? Ela vai entender de marca de tênis, de roupa, ela já vai saber de tudo, isso aí. As meninas já vão aprender a usar brinquinho, pintar, lacinho, né? Já vão aprender tudo desde cedo. Essa imagem, ela choca um pouco. Mas o que ela quer nos mostrar isso aqui? Essa imagem. Hoje, a indústria não vê mais a criança como uma pessoa passiva,
dependente, carente, a empresa vê a criança como potencial consumidora. Desde antes, na gestação, já tem toda uma indústria, um monte de profissionais para fazer essa criança nascer, para fazer com que a criança consuma e etc. Bem antes do nascimento. Estou falando já na gestação, depois tem quarto para arrumar, aquele monte de coisa, vai arrumando o quarto, depois roupinha, etc. Tal. Todas. Você tem um refrigerantezinho, não vou falar o nome, mas tem um refrigerante que eu fico perguntando se de repente a gente toma aquele refrigerante porque a gente gosta ou porque desde a infância já é colocado ele na chuquinha para a gente tomar. Então hoje a criança não é mais vista como uma coitada, uma pessoa carente, dependente. Ela é vista como consumidora. E eu falo empresa, mas nós não podemos esquecer que a empresa é dirigida por empresários, presidentes, diretores. E o pior, todos eles são pais. E eles pensam justamente isso. E eles promovem justamente isso. Então, é uma sociedade doente gerando crianças doentes que vão virar adultos doentes. A família trabalha, eu sei disso, e hoje está cada vez mais. Mas por que geralmente os pais trabalham, os dois? Antigamente era o pai que trabalhava. Poucas eram as famílias onde os dois trabalhavam. Hoje é raro uma família onde um só trabalha. Os dois trabalham. Por isso que a psicologia não usa mais o termo pai, usa cuidador. Chegam cedo, saem cedo, chegam tarde, cansados, tal, né? Muitas vezes vão tomar banho, jantar, tal. A mãe vai assistir novela, o pai vai assistir esporte, a criança vai ficar no quarto com o tablet dela, cada um no seu canto, né? Agora sim, fazendo uma pergunta. Se os pais, devido ao trabalho, não têm muito tempo para cuidar, educar, orientar seus filhos, quem que é o responsável então? De quem que é essa função? Então, aí me leva a algumas perguntas. O fato de você ter tido filho, foi por quê? Por um acaso aconteceu? Ou você já planejou, ao nascer, já colocar na escolinha? A educação moral não é a função da escola. É função dos pais. Então, se o pai não é o responsável por educar seu filho, quem que é então? Nós estamos terceirizando a educação? Engravidou sem querer. Tá, mas o que eu quero dizer, uma vez que foi estabelecido a função de pai numa gestação, o pai tem que assumir a função de pai. Ou a gestação é porque, vou lembrar uma história, alguns anos atrás, eu encontrei um colega, fazia algum tempo que eu não encontrava. E ele me perguntou assim, você casou? Eu falei, não. Aí ele perguntou, mas por que você não casou? Eu já faz 30 anos que nego pergunto por que eu não casei. Eu já estou assim, calejado de dar resposta. E eu não sei, aí às vezes eu falo que Deus faz alguma coisa, né? E naquele dia, quando ele perguntou por que eu não casei, em vez de dar geralmente as respostas que eu dou, eu perguntei, por que você acha que eu devo casar? A resposta dele, porque todo mundo casa. E aí eu acho que foi assim, Deus fez eu fazer essa pergunta porque eu já sabia da resposta.
E aí me levantou um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Por que será então que a gente casa? Porque todo mundo casa? Por que será que a gente tem filho? Porque todo mundo tem? É isso? E agora nós vamos tentar analisar um pouco esse contexto aqui. Esse psicólogo, ele é psicólogo do desenvolvimento, ele era russo, naturalizou americano, faleceu em 2005, ele chama Yuri Bronfenbrenner. Ele diz o seguinte, para reflexão nossa também: um pai que não possa estar em casa por longos períodos com seus filhos, não importa o quanto ele possa ser excelente em outros aspectos, ele não pode cumprir o seu papel na qualidade de pai. E aí cabe a vocês refletirem se isso ele tem razão ou não. Vamos agora entrar numa questão adulta. Então nós criamos os nossos filhos assim. Quando eu falei assim, ó, eu não estou querendo colocar culpa em pai nenhum, não, porque nós somos criados dessa forma. Os pais também foram criados dessa forma, os avós também, e nós vivemos numa sociedade dessa forma. Tá? E o que nós estamos fazendo é criar os filhos da forma que nós somos criados, que vão criar de outras formas. Apesar que esses dias me veio um negócio na cabeça, assim, nós estamos num processo de transição planetária, né? Então, ou seja, estão sendo retirados alguns espíritos e trazidos outros. Aí eu pensei assim, mas será então que esses espíritos que estão chegando, eles não precisam ser educados? Eles já são tão elevados assim que não precisam nem mais ser educados? Já se educam sozinhos? Porque é isso que parece que a gente está fazendo. Né? Deixando a educação para alguém. Vamos entrar na questão do adulto. Qual que é o desejo do adulto? Nós fomos criados como crianças, estamos criando nossos filhos dentro daquele contexto do ter. E você acha que o adulto ele vai ter qual desejo? Então vamos pensar assim, pensa aí, o que você gostaria hoje que acontecesse na tua vida? Talvez você gostaria de aprender? É esse o objetivo? Você gostaria de ter uma vida mais simples, mais tranquila, amena, paz? Você queria se autoconhecer? Você queria buscar a perfeição? É isso que as pessoas da sociedade procuram hoje? São esses valores? Ou são esses daqui? O que nós ensinamos para os nossos filhos, desde cedo, é isso aqui. É o ter. E nós almejamos isso aqui. É sempre ter. Agora eu vou falar um dado. Quem foi a Credit Suisse que lançou esses dados em 2015. E ela disse o seguinte, num relatório de distribuição de renda no mundo, 1% da população, 1% da população tem 50% de toda a riqueza do mundo. 1%. 1%. 7%, 1% tem 50%. A metade de toda a riqueza do mundo. 7% tem 38%. Então, 1 mais 7, nós estamos falando de 8% da população mundial. Detém 88% de toda a riqueza do mundo. 92% das pessoas dividem 12% das riquezas mundiais. Então, as pessoas que adquirem isso aqui, elas estão enquadradas dentro de 8%. E os outros
92%. E aqui eu vou falar o seguinte, o 1% é a turma dos bilionários, o 7% é a turma dos milionários, e os outros 92% é a turma do boleto. É a turma do boleto. Por quê? Para que esses 8% tenham quase 90% de toda a riqueza mundial, você precisa ter isso. Você precisa consumir, você precisa gastar. E não é geralmente a gente não gasta aquilo que tem. A gente já gasta o salário do mês seguinte. Nós vamos viajar, pagamos em 10 vezes. Compramos um carro em 36, 48 vezes o pagamento. E o que a empresa quer é justamente isso. É que você consuma. Que você gaste. Para que eles possam ter aquilo. A economia funciona assim. Agora, qual que é a diferença da turma do boleto e do capitalista? O capitalista, ele investe. O boleto, gasta. Ele gasta. E aí nós ficamos com aquele monte de parcela em casa, que nem uns malucos, pagando. E se por um acaso acontecer alguma doença no meio, precisar gastar, pronto, enroscou, porque a gente não tem dinheiro, não tem reserva, não tem nada. Então, a gente começa a trabalhar, e hoje o mundo está o seguinte, né? De tal forma que a gente vive numa insegurança muito grande, porque as mudanças são muito rápidas. E você fica pensando até quando que você está conseguindo se desenvolver dentro daquela empresa. Porque às vezes pode ter um ponto que você não consegue mais. Ou seu desenvolvimento é mais lento, e eles não. E aí o que acaba gerando? Agora, como a pessoa, os 92% só se preocupou em gastar, em ter, só se preocuparam com isso, eles não, a grande maioria não tem nem reserva. Aí vivem sobre insegurança, medo, angústia, ansiedade, depressão. Vive-se dessa forma. Eu vou falar por mim. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu fiz e era a minha visão também. Tudo isso era o que eu pensava e era o que eu almejava. Tudo isso eu fiz. Esse era o meu objetivo, que foi esse objetivo que eu aprendi, quando jovem, a fazer. E eu consegui essas coisas. Não aviãozinho, essas coisas não. Mas eu tive, financeiramente foi muito bem. Tive carrões, roupas de marca, viajei para fora algumas vezes, e eu vivia extremamente infeliz. Na verdade, eu fui descobrir que eu tive depressão por 25 anos. E qual que era o meu motivo? Eu não conseguia entender por que a sociedade faz o que faz. Por que as pessoas fazem o que fazem. Se nós estamos aqui num processo de crescimento, por que um quer empurrar o outro, mentir para o outro, enganar o outro, passar rasteira no outro? Por quê? Eu não conseguia entender isso. Até a partir de um momento, então, que eu comecei, então, a ver esse outro lado. E aí eu comecei, então, a querer mudar. E lá na frente a gente vai falar alguma coisa nesse sentido também. E eu não posso esquecer também das mulheres. Não poderia. Porque aqui até então, o ter aqui, o gastar, o trabalho, é conjunto aos dois. Mas eu acho que a mulher tem mais dois agravantes, que podem atrapalhar a sua reencarnação. Primeiro, a ditadura da beleza. A mulher vive, não estou falando todas,
mas a grande maioria, e principalmente as que têm condições, e as que não têm, vão fazer boleto para pagar o perfume, o shampoo, tudo, né? Porque o homem tem 2 shampoos, né? Um negocinho passar debaixo do sovaco. Não, mulher tem 30, tem 50 mil tipos de produto, aquele monte de coisa, né? O homem tem 2, 3 sapatos lá, mas mulher não pode. Mulher tem que ter 50 tipos de sapato. Homem tem 3 tipos de roupa, que é calça, bermuda, short, camiseta, camisa, né? Uma blusa, terno, mais ou menos isso. A mulher tem uma infinidade de roupa. Tudo tem que ser combinado. O homem é relaxado, o homem não combina nada. Né? Agora, você acha que é o homem que se preocupa com o que a mulher se veste? O homem nem repara. Quando a mulher briga, ô amor, tem algo diferente em mim? Não dá briga isso dentro de casa? O homem não repara, não é dele. Quem cobra essas coisas é o lado, infelizmente, o lado feminino. Ou pode ser a moda, né? Pode ser a indústria. Então, a revista, ela vai ditar qual é a tendência de corpo, de beleza, de cor de cabelo, né? E ela faz isso a cada 3 meses. E só vou pensar, pensem. Se uma pessoa que segue a moda pensa alguma coisa assim, porque a pessoa que segue moda, ela decidiu seguir moda, mas ela faz aquilo que os outros mandam ela fazer. Usa tal roupa, ela vai lá e compra e faz. Ela não pensa, ela não raciocina, ela não reflete, ela simplesmente executa. E a mulher é escrava disso, a grande parte das mulheres. Porque não é só aqui na questão do comprar. A mulher não é só o ter. Sim, ela vai gastar bastante do que ganha nesses itens. Outra questão, quanto tempo a mulher passa pensando em que usar, como se vestir, para comprar roupa, Se você começar a colocar no papel tanto de tempo e dinheiro que a mulher gasta a mulher vai ter um casamento. Quanto tempo antes ela começa a pensar na roupa que ela vai usar? Porque ela já vai pensar em todos os acessórios, não é só roupa. Brinco, colar, já vai. Então, ou seja, um tempo que ela poderia refletir, ela fica preocupada na roupa que ela vai usar, no sapato que ela vai usar. Aí ela vai atrás da roupa. Aí o homem, eu não sei, para me comprar um sapato eu demoro 30 minutos. A mulher demora quanto tempo para comprar um sapato? O dia inteiro. Entendeu? Então, se a gente colocar no papel o tempo que que a mulher poderia usar para buscar o seu autoconhecimento, para buscar o seu equilíbrio, ela gasta indo atrás de moda. Agora você conta isso numa vida inteira. E quando é que começa isso? Quando? Na infância. Com quem? Com os pais. Eles que já vão... imagina o seguinte, quem é pai? O menino e a menina são criados de forma iguais? Não são. Quer ver um exemplo simples de diferença de como a questão dos valores sociais refletem na criança? Qual é a primeira coisa que a mãe faz nesse sentido de acessórios na criança? Qual é a primeira coisa que ela faz? Furar a orelha com 2, 3 meses, sei lá, 1 mês, não sei. Porque isso é o quê? É uma norma social. E se espera que a mãe faça isso. E nós vamos começar desde cedo a ensinar para a menina a vaidade. Então, se a gente briga, a gente fica falando no centro espírita em egoísmo, orgulho, vaidade e tal,
A gente começa lá na criança a enraizar, porque isso a gente trata como um vício, como algo negativo, mas eu já ouvi falar que isso é virtude. Pessoas exaltando o egoísmo, o orgulho, a individualidade, tá? Ser vaidosa. A sociedade, ela, o que nós chamamos de vício, ela chama de virtude. Lembre que eu trato de uma sociedade doente. Então, se uma pessoa é doente, ela está doente da cabeça, a sociedade. E se ela está doente da cabeça, ela não pensa direito também. O segundo, que eu acho um problema para a mulher, é o poder de sedução que a mulher tem. É a capacidade que ela tem, não estou dizendo que todas usam e se usam frequentemente, mas a capacidade que ela tem de usar a sua beleza, o seu corpo, para envolver as pessoas, para conseguir algum objetivo. Será que nenhuma mulher bonita, linda, maravilhosa, usou seu charme para casar? Então, onde nós começamos a fugir lá do nosso processo de planejamento reencarnatório. Nós simplesmente esquecemos tudo o que a gente planejou e vivemos em função de uma sociedade. E eu preciso falar porque, como dentro de tudo isso que a gente está adaptado, condicionado, eu preciso falar de liberdade e de livre-arbítrio. Sartre, Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, um dos maiores ícones do existencialismo, ele vai dizer o seguinte: viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e consequências. Agora, o que eu quero dizer? Vamos pensar o seguinte: como que nós vivemos? Como que nós somos criados? Quais são os valores que nos são passados? E vai ser em cima desses valores é que nós vamos fazer as nossas escolhas. Nós não vamos fazer escolha buscando o crescimento espiritual. As nossas escolhas são dentro dos valores materiais. É essas escolhas que nós vamos fazer. Só que toda vez que nós fazermos essa escolha, nós vamos ter a consequência da escolha que nós fizemos. Erich Fromm, um psicanalista e sociólogo alemão, naturalizado americano, ele diz o seguinte: o homem moderno se encontra em uma situação em que muito do que ele pensa e diz são coisas que todos pensam e dizem. Ele não adquiriu a capacidade de pensar originalmente, isto é, por si mesmo. Nós, como os espíritos, somos iguais. Nós temos a mesma necessidade. Nós temos os mesmos vícios. Precisamos da mesma coisa? Não. Mas quando nós nascemos, a partir desse momento, nos é condicionado a todos pensarem da mesma forma. Todos vão em busca do mesmo objetivo. Quando eu estava falando da questão do casamento, que todo mundo casa. Quando você casa e tem um filho, às vezes a gente pode falar: ah, mas o meu trabalho, eu não tenho muito tempo, né? Tá. Você teve uma escolha lá atrás, casar ou não. Você tinha essa escolha. Você optou por casar. E quando você casa, vem junto a responsabilidade. Então tem coisas que a gente escolhe, mas ela está atrelado à responsabilidade. Então, quando a gente faz uma escolha lá no passado, a consequência, ela prorroga por muito tempo. E nós temos que estar preparados para isso. Se essa pessoa que me disse casou porque todo mundo casa, você acha que ela pensa, como diz o Fromm aqui, originalmente? Não, o que ela fez é o que todo mundo faz. Não estou aqui contra o casamento, tá? Mas o que a gente faz, o que a gente escolhe. Se amanhã a gente falar que a Praia da Joaninha é famosa,
é lá o encontro da tua felicidade, a grande parte vai comprar passagem para ir para a praia da Joaninha. Porque alguém disse que lá está a tua felicidade. E vai todo mundo para lá. E é isso que eu falo. É o condicionamento. Vem uma mídia que te manipula, porque tem uma empresa que quer vender o seu produto. E qual que é a função da mídia? Fazer você comprar algo que você nunca precisou comprar na tua vida. Essa é a função da mídia. Existe um produto que você nunca lançou, um produto, você nunca comprou na tua vida, você sobreviveu até hoje sem ele, mas aí vem a mídia, o empresário, né, a empresa, que quer vender aquele produto que você nunca precisou, mas ele vai fazer você comprar aquele produto. Essa é a função da mídia, fazer comprar aquilo que você não precisa. Porque para o nosso crescimento espiritual, nós não precisamos de coisas materiais. A não ser das fisiológicas. Merleau-Ponty, um filósofo francês da fenomenologia, ele diz o seguinte: para ser livre, ele é mais crítico. Para ser livre, o indivíduo precisa partir do autoconhecimento, ter consciência absoluta do eu, ou seja, de si, o que você é. Pois a partir do momento em que os seus sentidos são influenciados ou determinados por algo externo, ele deixa de ser livre. Se você compra, vamos falar aqui, o que ele quer dizer aqui? Vamos imaginar duas camisas polo, iguaizinhas, mesma cor, feita na mesma indústria. Uma vem sem marca e custa R$50. A outra vem com marca conhecida. E ela diz que se você comprar aquela marca, você vai ser a pessoa. E ela custa R$200. Você tem dinheiro para comprar as duas. Qual que você vai comprar? Então, quando você compra um produto, estou falando aqui nesse exemplo da camisa, por causa da marca, você é uma pessoa condicionada. Você não pensa por si. Você está comprando porque alguém colocou na tua cabeça que se você comprar aquela camisa, você vai ser o cara. Você vai ser uma maneira de você colocar-se na sua posição de status. Vai ser reconhecido. E é isso que ele quer dizer com essa questão de ser influenciado externamente. Nós compramos aquilo que todo mundo quer comprar, queremos viajar para todo lugar que todo mundo quer viajar. Queremos ter o carro que todo mundo tem. Nós pensamos iguais. Queremos as mesmas coisas. Em que caminho que você acha que a grande parte da maioria está? Neste caminho aqui. Lembrando que o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a grande maioria volta com altos índices de fracasso. E de vez em quando tem um bendito que ele se desvirtua disso aí. E qual que é a diferença da questão do crescimento material e espiritual? Crescimento material, você precisa de uma motivação externa. Hoje a tua motivação é trocar de carro. Você comprou o carro, daqui a 6 meses, você já não tem mais motivação. Você precisa de outra motivação. Arrumar a casa, trocar, ou já pensar no outro carro, alguma coisa você precisa fazer. Sempre é algo externo a você. E tudo que é externo a você não tem fim. Porque a hora que você comprar esse carro, que era o sonho da tua vida, daqui a 2 anos vai sair um outro carro, e aquele outro carro passa a ser o sonho da tua vida. Nós não temos fim. Motivação externa. Nós não temos fim. Sempre tem que ter um fator que nos faz fazer alguma coisa. Eu trabalho para ganhar dinheiro para comprar. Essa é uma motivação. Para consumir. E o crescimento espiritual é algo que vem de dentro de você. Você não precisa nada de fora.
está aqui dentro. Falta só você ir buscar internamente. É o se conhecer. É o se satisfazer sozinho. Então agora eu vou dar uma interpretaçãozinha básica de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade, eu acho que precisa de duas coisas: autoconhecimento e conhecimento. Não tem jeito de conhecer as coisas se a gente não lê, se a gente não quiser aprender. Ninguém aprende por osmose. E nós estamos aqui para aprender. E eu não estou falando de livro da nossa profissão. Porque às vezes você pode perguntar aí para um juiz, aí, sei lá, que é difícil passar, a gente sabe disso. Aí, ok, ele entende da função dele. Mas não lê nada além daquilo que não seja do serviço dele. E qual é a quantidade de conhecimento que existe no mundo, no universo? Percebe assim? A quantidade de coisa que tem para a gente aprender. Eu falo assim, se é uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha vida, é ler e estudar. É uma paixão isso. E eu vou falar uma coisa, muito sinceramente. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu percebo o quanto ignorante eu sou. Porque quanto mais eu leio, mais dúvida eu tenho. Porque a gente só tem dúvidas a partir do momento que a gente começa a ter contato com algo, com alguma informação. Se eu falar que física quântica, de repente, uns ouviram, outros nunca ouviram. Aqueles que nunca ouviram, nunca fez falta, não tem problema. Não tem dúvida nenhuma. Mas aquele que se atrever a entrar na área e querer estudar física quântica, vai surgir um monte de perguntas. Não é pouca, é um monte. É muita. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais dúvida a gente tem. Sócrates já disse isso no passado. Eu só estou repetindo o que ele disse. Sugestão básica aqui. Duas coisas que eu fiz na minha vida, que me ajudou bastante. Lá na pergunta 919b, Santo Agostinho diz, é um pouco grande, mas eu só coloquei o início. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. 5 minutos, você precisa disso 5 minutos por dia. E como é que a gente faz para fazer isso? Ou para querer a nossa transformação, ou nossa reforma íntima, largar de um vício? 5 sugestões, rapidinho. Primeiro, querer e ter vontade. Sem isso, você não muda e você nem faz nada. Se você não quiser. Então, tudo que nós estamos falando lá, de bens materiais, crescimento material, crescimento espiritual, se você quer continuar no crescimento material, desencana. Você não tem nem vontade de mudar. Nós vamos continuar perseguindo. E quando eu estou falando aqui de crescimento material versus espiritual, eu não estou falando em ganhar dinheiro. São objetivos de vida. Um é você ter o foco de vida em cima de bens materiais. O outro é você ter um foco de vida do lado espiritual, você trabalhar e ganhar seu dinheiro. São coisas distintas uma da outra. Não estou aqui fazendo apologia à pobreza, não. Tá? Então, querer e ter vontade. Segundo, se você não quiser e ter vontade, você deve começar com pequenos passos. Devagar. As mudanças não são rápidas. Por muitas vezes a gente tem um problema que a gente quer mudar de um dia para a noite. Elas são demoradas. E você vai ver, às vezes, resultado, 2 anos, 3 anos, 5 anos. De todos os problemas? Não, de 1, de 2. Vai surgir um monte ainda.
E aí nós vamos partir para o quinto, que isso é o que todo mundo fala. Você precisa querer, você precisa dar o primeiro passo e você precisa perseverar. Persistir. Mas para que você persevere, tem mais dois antes. E que se você também não estiver preparado, você não persevera. O primeiro é acreditar no sentido do passo que você está dando. Você acha que isso que vai fazer, que você quer fazer, vai fazer bem para você? Isso é importante para você? Isso é importante para o seu crescimento? Se você achar que você está no caminho certo, você dá os passos. Mas se você achar que não, é a mesma coisa que o cara quer parar de fumar, aí ele fica uma semana, logo ele já arruma uma desculpa para voltar a fumar. Ou aquela pessoa que começa a fazer o regime na segunda-feira e na terça para. É a mesma coisa. Ou seja, precisa emagrecer, acha, mas realmente não acredita naquilo, acha que não precisa. Aquilo só está para falar. E tudo que eu estou falando tem que ser aqui. É uma conversa interna com você e não com o outro. E quarto, aceitar as sensações desagradáveis que vão por vir. Porque às vezes se você quiser mudar, às vezes fazer alguma mudança, talvez você tenha que abandonar alguns amigos. Às vezes você precisa fazer isso. A pessoa que quer parar de fumar, enquanto o período que ela está parando de fumar, vai vir a vontade de fumar. Isso vai causar alguns sofrimentos. E ela tem que estar preparada para isso. Porque se também não estiver preparada, ela vai abandonar. E aí sim você persevera. Finalizando. Esse monge budista, ele diz o seguinte, e aí fica para reflexão para vocês, se isso que ele falou, isso que a gente está vendo no mundo atual, principalmente no nosso país, está certo. Ele diz que hoje em dia, não é ofensa chamar alguém de desonesto, mas é uma enorme ofensa chamar alguém de mal sucedido. E é o que nós fazemos. Nós vamos atrás de roupa, de carro, para quê? Antigamente eu falava que era por causa do meu trabalho. Não. Tudo internamente era para se mostrar. É para mostrar que eu estou bem financeiramente. Isso era o que estava por trás. Isso é o que estava por trás. Vou contar uma coisinha rápida aqui. Quando eu estava na juventude, eu queria fazer medicina. Graças a Deus eu não passei. E eu vou falar o porquê. Primeiro eu não passei porque eu não estudei. Depois, quando eu comecei, a partir de em 2012, que eu comecei a fazer toda essa autorreflexão, eu fui ver o seguinte, por que eu queria fazer medicina? Dinheiro, status e poder. Por isso que eu quis fazer medicina. E por que eu não busquei estudar? Porque não era isso que eu queria mesmo. Agora, para você chegar num ponto de falar assim, eu estou usando tal coisa para me mostrar, cara, você precisa conversar consigo. A hora que você começar a perguntar por que eu faço o que eu faço, e responder sinceramente para você, nós estamos começando a caminhar. Então, no mundo de uma sociedade doente, então não se adequar a uma sociedade doente, não se adaptar. Não estou falando que é para brigar com todo mundo também, não. Nessa aí, uma coisa é você estar ciente daquilo que você quer e estar ciente na sociedade que você vive. Eu vou mudar a sociedade? Não, não vou mudar a sociedade. Eu tenho que conviver dentro com ela. Mas eu não preciso ter o mesmo pensamento que ela tem. E não preciso fazer o que ela faz. Então, não se adequar a uma sociedade doente é uma virtude. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.